6h09 de volta com o Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica, pela FM O Dia também a 93.1 até às 7 da manhã, na TV e na internet até às 8h30 da manhã. Hoje a gente fala sobre o destino de Gustavo Sotero, que deve ser definido hoje pelo júri popular. O julgamento que ocorre há 2 dias, hoje é o 3º dia desse julgamento e o Conselho de Sentença hoje deverá definir então se o delegado da Polícia Civil é culpado ou não de ter matado o advogado Wilson Justo Filho em novembro de 2017, numa casa de show na Zona Oeste. O delegado Gustavo Sotero, aí na sua tela está, de um lado, o réu julgado, o julgamento que deve encerrar hoje. Gustavo Sotero é o réu, é o delegado da Polícia Civil. Do outro lado da tela, o Wilson Justo Filho, que foi a vítima, assassinado dentro dessa casa de show. E ainda há outras pessoas que ficaram feridas. A acusação é, portanto, de homicídio e tentativa de homicídio. Nós acompanhamos, nossas equipes de reportagens estão acompanhando esse julgamento desde o início. Aliás, temos acompanhado desde o início deste caso. A Nayandra Amorim, por exemplo, era a repórter que estava no plantão aqui na TV A Crítica no dia ou na noite em que este crime ocorreu e foi uma das primeiras jornalistas a cobrir essa história. Nayandra, hoje editora-chefe e apresentadora do A Crítica na TV, um de nossos telejornais, está acompanhando este caso juntamente com outros repórteres nossos aqui da TV A Crítica e temos acompanhado durante esses 2 dias. Ontem, por exemplo, foi um dia de muitos embates entre defesa e acusação. Desde o primeiro dia tem sido assim. No Manhã no Ar de ontem, nós acompanhamos aqui, no momento em que entravam no plenário do tribunal, o advogado, o Cláudio Daledoni, e também o Molina, o perito, chamado pela acusação. Eles trocaram farpas, trocaram ali meio que agressões ou acusações, ironias. Isso você acompanhou ao vivo ontem, aqui mesmo no Manhã no Ar. E hoje a gente traz os detalhes deste caso também, deste julgamento que seguimos acompanhando. Vamos também falar sobre o caso Flávio. A defesa de Alejandro Valeico disse que o relatório, o inquérito apresentado pela Polícia Civil não aponta Alejandro Valeico como um dos suspeitos do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues. É o que diz a defesa. A defesa, inclusive, fala que este caso é um caso político, ou está se tornando um caso político e não mais um caso de assassinato, um caso de homicídio. A defesa ontem reuniu a imprensa e numa entrevista coletiva apresentou esta versão dos fatos, ou este posicionamento dos fatos, afirmando que o relatório apresentado pela Polícia Civil, o resultado do inquérito de 60 dias, não aponta a participação de Alejandro Valeico no inquérito. E a gente sabe que é um homicídio. A polícia não está investigando um caso de envolvimento político ou um caso da área política, está investigando um crime de homicídio. Homicídio que tirou do mundo dos vivos o engenheiro Flávio Rodrigues, uma dor, uma morte ainda sentida pela família, sentida por moradores ali do Morro da Liberdade, daquela comunidade da Zona Sul da cidade, que acompanham com muita atenção este caso, querendo justiça. A gente tem, inclusive, a participação deles, o que o inquérito policial aponta de participação dos envolvidos. Então, foram indiciados por homicídios. Mais uma vez, Alejandro Valeico, Mike Vinícius Parede e Eliseu da Paz. Eles foram os 3 indiciados por homicídio. Por omissão de socorro, Vitório Delgato foi indiciado, ele que estava na residência quando o crime aconteceu, e a polícia o indiciou, então, por não ter prestado nenhuma assistência a Flávio Rodrigues, assim como Paola Valeico, irmã de Alejandra, foi indiciada por fraude processual. Ela teria limpado a cena do crime. Ela teria retirado ou tentado apagar indícios de que o crime ocorreu naquele local e por isso foi indiciada por omissão. Há outros 2 que também estavam presos temporariamente sob investigação. Eu estou falando do Magno e também do Júnior. Eles não aparecem na lista dos indiciados pela Polícia Civil. Nós sabemos também e temos acompanhado que o Ministério Público declarou fazer uma investigação paralela.
este processo da Polícia Civil, processo não, este inquérito da Polícia Civil já está nas mãos do Ministério Público, que vai aprofundar ou não as investigações para apresentar à Justiça, então, esta denúncia, a denúncia contra estes indiciados. E a gente, quando o Ministério Público fizer isso, nós saberemos se os outros dois envolvidos também serão indiciados ou se vai permanecer isto que a Polícia Civil está apontando nas investigações. Mais uma vez, a defesa de Alejandro Valeico diz que este é um caso político. Diz que no relatório apresentado pela Polícia Civil não estava o cliente deles, Alejandro, filho da primeira-dama do município, não tem participação no homicídio, na morte de Flávio Rodrigues, de acordo com o inquérito, é o que afirma a defesa dos Valeicos. Nós vamos seguir acompanhando este caso, assim como também no programa de hoje você acompanha a Black Friday, exatamente as filas em portas de lojas que começaram desde a noite de ontem. Vários supermercados, lojas de departamentos anunciaram promoções, anunciaram descontos especiais e as imagens que você acompanha aí, por exemplo, já são imagens de locais assim. Houve supermercados que fizeram viradão para atender a população nesta sequência de descontos e há supermercados em promoção que devem abrir agora a partir das 7 da manhã com promoções muito fortes. A minha produção está me passando uma informação aqui. Olha essa promoção aqui, por exemplo, um ar-condicionado de 12 mil BTUs por R$ 899, ou seja, quase R$ 400 a menos do que o valor médio que custa um ar-condicionado deste aí nesta Black Friday. Nós vamos cobrir, viu? Nós vamos cobrir este assunto, vamos trazer informação ao vivo também sobre locais com ofertas ainda na edição de hoje do Manhã no Ar, viu? Lembrando que você pode participar com a gente também. Você que está em busca desses descontos, o nosso número de WhatsApp é o 99291-2167. Por meio deste telefone, você manda a fotografia do local aí onde você está acompanhando essas promoções ou também passando aquelas dicas para o comércio, para os comerciantes, de dizer o que você gostaria de ver em promoção. Ou também fazendo qualquer denúncia sobre a metade do preço do dobro, não tem aquela estratégia de que muita gente coloca um preço mais alto para dar o desconto pela metade? Enfim, você pode participar com a gente por meio do 99291-2167, mandando a sua sugestão daquilo que você quer ver em promoção, denunciando alguma promoção falsa por aí e mostrando as filas dos locais por onde você está, viu? A gente fala agora com o repórter Leon Furtado. Leon já está posicionado. Muito bom dia para você, Leon. Olha, Leon, aqui em Manaus ontem, durante noite e madrugada, a gente teve 2 ocorrências na zona sul da cidade. Eu quero que você comece a trazer as informações já da área policial para a gente, daquilo que foi apurado pela nossa produção e por você também. Bom dia, meu amigo. Fique à vontade, você está no ar. Bom dia, Manuel. Bom dia para todos que estão nos acompanhando neste momento no Manhã no Ar. Pois é, nós trazemos essas informações, infelizmente, de um fato ocorrido lá na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense. Um homem identificado, Emanuel, como Samuel dos Santos Magalhães, de 21 anos, estava cumprindo uma pena no regime semiaberto na unidade prisional do Puraquequara pelo crime de tráfico de drogas. Ontem ele chegou a sair dessa unidade, foi para casa, conversou com a família e lá ele afirmou que iria sair durante a madrugada. E chegou a fazer isso, chegou a sair de casa, mas nas proximidades da rua São Pedro, ele foi abordado por um homem identificado como Pipoca. Samuel estava portando uma arma branca, de acordo com as informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Já o Pipoca estava com uma arma de fogo. Não temos informações se houve ali ainda algum tipo de combate entre os dois, se os dois brigaram, mas o que nós sabemos é que o Pipoca atirou várias vezes contra o Samuel. Os populares, que estavam lá nas proximidades ali da rua São Pedro, ainda chegaram a acionar a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que foi até o local, mas a equipe apenas constatou o óbito do Samuel. Emanuel, então, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros segue tentando identificar esse homem apenas com Pipoca. E aí, Emanuel, a gente também traz, é claro, todas as atualizações assim que possível
possível a respeito dessa primeira ocorrência policial que trazemos aqui no Manhã no Ar hoje. Manuel, de volta aí com você no estúdio. Leão, obrigado. Até daqui a pouco. Eu sigo com o noticiário policial porque um ônibus da linha 430 foi assaltado na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao bairro Novo Israel. A ação foi frustrada pela polícia após o motorista do coletivo, que já foi assaltado antes, fazer uma denúncia. Uma ligação fez toda a diferença para o trabalho dos policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária. Tudo começou por volta de 10 horas da manhã, quando os policiais militares receberam uma ligação via CIOPS. A ligação informava que possivelmente um homem estaria dentro de um ônibus da linha 430 armado. Com essas informações, rapidamente os policiais foram até o local, que seria na Torquato Tapajós, no bairro Novo Israel. E quando chegou lá, nessa localidade, os policiais entraram no ônibus, fizeram ali a revista. E com um homem identificado apenas pelo primeiro nome, o Adriano, foi encontrado um revólver calibre 38. Agora tem um detalhe que chama muito atenção, porque quem suspeitou foi o próprio motorista. A gente vai conversar agora, nesse momento, com o Tenente Gadelha, porque esse detalhe, como foi que o motorista do ônibus já estava suspeitando, ele resolveu parar? Como foi tudo isso, Tenente? Conta pra gente. Na abordagem ele falou que já tinha sido assaltado uma vez e desconfiou quando o meliante subiu naquela parada próxima ao Clube dos Cabos Soldados. Com isso ele deu a desculpa que o pneu do carro tinha furado, do ônibus, né? E ligou para o 190. Com isso, o CIOP já entrou em contato com a gente deslocou, efetuou a abordagem aos homens, pediu para descer aos homens e encontramos o revólver com o cara enrolado num pano dentro da mochila dele. Agora, Tenente, após ser indagado pela polícia, esse homem aí, o Adriano, ele relatou se ele realmente iria cometer assaltos dentro do ônibus, como ele tinha conseguido aquela arma? Eles não falam, né? Ele só disse que era para uso pessoal, que ele ia levar para casa, mas a gente sabe que sempre fazem isso aí, principalmente na Torquato Tapajós, né? E já vinha do centro com essa situação. Já sabe dizer também se o Adriano ele já possuía passagens pela polícia, foi constatado, foi verificado isso, Tenente? Não foi constatado não. Mas a gente já desconfia, né? Ele tá com um revólver dentro do ônibus, que já não é a primeira vez que ele faz isso. Qual a orientação que você daria também para os outros motoristas, né, que de repente passarem por uma situação parecida como essa? Sim, se possível, sempre entre em contato com o 190 ou com a nossa linha direta 8842-1712, Novo Israel, 18º SICOM. Não reaja e, se possível, entrar em contato. Que a gente vai atuar, a gente vai até o local, a gente vai fazer a abordagem e fazer da melhor possível. Aí, gente, você está acompanhando mais uma prisão feita com sucesso pelos policiais militares aqui da 18ª Companhia Interativa Comunitária. O homem, o suspeito, pelo primeiro nome, o Adriano, ele foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado até o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Ainda não se sabe se esse homem já era um velho conhecido da polícia. Provavelmente, né, ele já teria cometido outros assaltos aí em linhas de ônibus. Esse homem vai ser encaminhado para audiência de custódia e vai ficar à disposição da Justiça. E olha, esse não foi o único caso de assalto a ônibus. Daqui a pouco a Mei Chapiama vai trazer informações para a gente de outras ocorrências dessa natureza ao vivo aqui no Manhã no Ar. Você lembra que ontem nós trouxemos uma informação, inclusive com a participação do Bruno Fonseca, de um homem encontrado morto lá na Zona Leste, no São José? Pois é, esse jovem de 22 anos foi encontrado morto nesse beco, lá na Zona Leste, e essa vítima apresentava mais de 20 facadas pelo corpo. Segundo a polícia, ele possuía um mandado de prisão em aberto por roubo. A gente tem uma reportagem sobre esse caso. Estamos na rua Paracuúba, aqui do São José, na Zona Leste de Manaus, onde nas primeiras horas do dia, moradores do beco Cássia encontraram o corpo de um homem identificado como Gabriel da Silva Ramos, de 22 anos. Gabriel estava na área de uma ponte com mato e esgoto. Ele estava jogado ali naquela área. Foi aí que os moradores acionaram a 9ª SICOM, que imediatamente veio até o local. Como a gente vê nas imagens, isolaram a área.
No local, a gente viu também aí a perícia, juntamente com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que informou que Gabriel já tinha um mandado de prisão em aberto. Toda a investigação aí já chega até os possíveis autores deste crime. Pelo menos 2 a 3 pessoas participaram dessa morte de Gabriel. Mais de 20 facadas pelo corpo foi constatada aí no corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros trabalha aí no possível acerto de contas pelo tráfico de drogas, já que essa área aqui do Beco Cássia é uma área vermelha de intenso tráfico de drogas. Nós conversamos com o delegado plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que conta melhor sobre o caso. O que a gente já levantou aqui com os familiares, que ele tem usuário de droga, andava aqui nessa área. Aí a gente acabou de levantar também, ele tinha um mandado de prisão por roubo em aberto. Então agora a gente está fazendo todo um levantamento, a população já ajudou com algumas informações. Sem essa ajuda da população não tem como a gente conseguir desvendar um crime desse. E agora a gente vai traçar uma linha de investigação na Delegacia de Homicídios. Parece ser aquele típico caso de acerto de contas, viu? A gente continua falando sobre as ocorrências de assaltos a ônibus aqui na nossa cidade. Daqui a pouco, na verdade, a Meixa Piama vai trazer essas informações para a gente. Deixa eu voltar a falar de um outro caso aqui que a gente acompanha, que acontece com muita frequência, mas nem sempre é muito divulgado. Mas desta vez a gente tem o registro. Um homem foi preso em flagrante com drogas e uma arma de fogo lá no conjunto Viver Melhor. Segundo a polícia, eles chegaram até o suspeito após receber uma denúncia relatando uma tentativa de arrombamento em um apartamento. É isso que você ouviu, tentativa de arrombamento em um apartamento. Lá do Viver Melhor, a gente tem um relato aqui, já acompanhou vários relatos de moradores que foram expulsos, que dizem terem sido expulsos do apartamento que receberam de alguma forma, justamente por conta da atuação de traficantes, por conta da atuação do tráfico de drogas naquela área. E você vê aí a prisão deste homem, o material que estava em posse dele, tentando justamente fazer essa expulsão, retirar os moradores do local. A gente tem uma reportagem sobre esse caso, minha diretora? Vamos assistir a reportagem, roda a reportagem. Os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma ligação via CIOPS. A ligação informava que na rua Araraboia, no conjunto Viver Melhor, estariam 2 pessoas tentando invadir um apartamento. Rapidamente os policiais foram até o local e chegando lá, eles se depararam com um suspeito, identificado por Alan Costa. Sabe o que foi encontrado com ele? O que ele estava fazendo? Tentando lá arrombar a porta do apartamento. Na mão dele tinha cadeados, também o miolo da porta. Esse homem foi preso. Os policiais, após ser indagado lá, ele confessou que ele estava em um veículo Sandero verde. Os policiais rapidamente iniciaram as buscas, as abordagens para verificarem o que estaria dentro do veículo. E foi encontrado algumas porções supostamente de maconha e ox. Após mais buscas ainda, os policiais conseguiram encontrar, sabe o quê? Uma arma, uma pistola. Nesse momento nós vamos conversar agora com a tenente Daniele, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa situação. Quer dizer que os policiais chegaram lá e pegaram no flagra, foi isso, tenente? Exatamente. O que acontece é que inicialmente a ocorrência era de invasão de domicílio. Posteriormente a guarnição verificou, que evoluiu a situação e foi encontrada uma pistola 9mm no interior do veículo desse indivíduo e mais algumas porções de entorpecente. Aí a guarnição deu voz de prisão e conduziu até o 6º DIP para demais providências cabíveis, Agora, após ser indagado pela polícia, o tenente ele falou para que ele iria utilizar essa arma, O carro em que ele estava tinha restrição de roubo? Não, o carro não tinha restrição de roubo e a arma, ele nega, ele fala que não era dele a arma, mas foi encontrado no interior do veículo do mesmo. Ele já tinha passagens pela polícia, tenente? Tem passagem pela polícia por estelionatário. Então ele já é um velho conhecido, Agora um caso que chama a atenção, que além das drogas, além da pistola encontrada dentro do veículo, sabe o que foi encontrado? Uma prótese peniana.
Isso confere mesmo, realmente o tenente tinha essa prótese lá dentro do carro? Exatamente, faz parte do material também encontrado no interior do veículo e tudo foi apresentado no 6º DIP para providências, né, cabíveis. Bom, vamos da Zona Norte, isso aí é a Zona Norte da cidade, uma coisa que acontece com muita frequência por lá pelo Viver Melhor. Vamos para a Zona Sul da cidade, trazer informação da Zona Sul com o Leão Furtado. Traz o Leão Furtado aqui pra gente. Leão, um homem foi atingido, foi atacado a tesouradas na Zona Sul. Você tem informações sobre essa ocorrência pra gente, por favor? É isso mesmo, Emanuel. Esse caso aconteceu ali no Parque Mauá, no Distrito Industrial, na zona sul da capital amazonense. Esse homem, Douglas Siqueira de Oliveira, de 24 anos, estaria com outro homem, discutindo, inclusive. Essas são informações que foram repassadas pelos policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a essa ocorrência. E aí, após essa discussão, esse homem, que até o momento não foi identificado, teria atacado o Douglas a tesouradas. Essas tesouradas atingiram principalmente o tórax dessa vítima e ele foi socorrido pelos populares que também viram essa situação acontecendo. Inclusive relataram que esse tipo de situação é muito frequente ali dentro do Parque Mauá, principalmente pelas relações de consumo com o tráfico de drogas, Emanuel. Então o Douglas ainda foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Essa equipe levou ele para o Hospital Pronto Socorro João Lúcio, localizado na zona leste da capital. E as informações que nós temos sobre o quadro dele é que ainda é grave. Ontem ele foi encaminhado diretamente para o centro cirúrgico para tentar minimizar aí os vários danos causados no tórax dessa vítima. Manuel, de volta aí com você no estúdio. Muita violência, muita manifestação de violência e a zona sul da cidade, infelizmente, tem sido palco de tudo isso. Mais uma vez, obrigado, Leon. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, viu? E ainda no programa de hoje, ainda no Manhã no Ar de hoje, nós vamos trazer o andamento do julgamento, os detalhes do julgamento do delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero. Gustavo Sotero está sendo julgado pelo homicídio do advogado Wilson Justo Filho, ocorrido em novembro de 2017 em uma casa de shows na Zona Oeste. Além de estar sendo julgado, de ser réu pelo homicídio, também está sendo julgado pela tentativa de homicídio de outras pessoas. O julgamento ocorre em clima de muita rivalidade entre acusação e defesa, a acusação que conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a defesa que conta com a atuação de um advogado muito de renome, né? Um advogado famoso na área criminal. E aí na sua tela você tem, de um lado, o réu, Gustavo Sotero, delegado da Polícia Civil, ainda delegado, porque o processo administrativo dele ainda espera o resultado deste julgamento para que tenha o posicionamento em relação a isso. Portanto, ele permanece delegado, é o réu. Do outro lado, temos a vítima, Wilson Justo Filho, inclusive uma testemunha-chave, amiga da vítima, amiga do advogado morto nesta ocorrência, foi ouvida ontem e afirmou diante do tribunal que não agrediu o delegado. A gente tem um trechinho da fala dessa testemunha. A quarta pessoa a ser ouvida foi Alexandre Mascarenhas, amigo de Wilson Justo. Era um dos depoimentos mais aguardados pelo júri. A testemunha também estava com a vítima no local do crime e presenciou a confusão. Imagens das câmeras de segurança foram mostradas e Alexandre negou que também tivesse agredido Gustavo Sotero. E olha, além deste caso, a gente ainda traz hoje os detalhes do caso Flávio, as investigações da morte do engenheiro Flávio. Isso porque a defesa, essas imagens que você está acompanhando, a entrevista coletiva chamada pela defesa de Alejandro Valeico, que continua afirmando que o cliente deles, Alejandro Valeico, filho da primeira-dama, enteado do prefeito, está envolvido neste caso de forma política, que é um caso político e que, de acordo, segundo a defesa, de acordo com o inquérito policial, não há indícios da participação de Alejandro Valeico na morte do engenheiro Flávio Rodrigues, é o que afirma a defesa. A defesa diz que o relatório da polícia não incrimina, não coloca Alejandro Valeico como suspeito, como indiciado por homicídio de Flávio Rodrigues. Nós vamos trazer uma reportagem sobre isso daqui a pouco, ainda nesta edição do Manhã no Ar. 6 horas e 35 minutos, um furto
em uma borracharia lá no Novo Aleixo, isso é zona norte da cidade, acabou mal para um homem de 22 anos. Segundo o proprietário do estabelecimento, ele estava dormindo quando foi surpreendido pelo ladrão. Após ser preso, o suspeito ainda deu o nome do irmão dele, que é menor de idade. Um borracheiro, como de costume, dá aquela cochiladinha no horário das 5 até as 6 horas da manhã, já que a sua borracharia funciona 24 horas ali na Avenida Camapuã, no bairro Mutirão, zona norte de Manaus. Só que esse borracheiro acordou e teve uma grande surpresa. Uma surpresa ruim, claro. Era por volta de 6h15 quando ele acordou assustado e se deparou com um homem desconhecido que tinha invadido a sua borracharia. No momento em que o borracheiro se deparou com esse homem, esse suspeito, identificado como Arleilson Guimarães, de 22 anos, disse para o borracheiro: "Calma, fica tranquilo, que eu não vou roubar nada daqui. Se tivesse que ter feito algo, já tinha feito." Depois disso, esse suspeito então saiu da borracharia sem o proprietário perceber. Foi quando o borracheiro passou a dar falta de algumas peças ali do estabelecimento. Um macaco hidráulico e também um calibrador. Foi quando ele se deu conta que esse suspeito havia furtado essas peças da sua borracharia. Ficou sentado lá, foi no momento que ele pegou meu calibrador. Aí eu achei que ele estava com muita pressa, aí eu fiquei calibrando lá com outro calibrador e dei falta do segundo calibrador. Aí eu olhei pro chão, o macaco não estava mais. E ele sumiu muito rápido. Aí assim que eu despachei o cliente, eu fui atrás a pé, mas não encontrei. Aí chegando em frente à Amazon Laje, ali próximo ao T4, eu encontrei com um cliente na moto. Ele disse: "Olha, ele passou por aqui, borracheiro. Louro, ele passou aqui." Aí só bem na minha moto, então uma atrás dele. Aí encontrei ele já no mutirão, na parada de ônibus. Chegando lá, ele tentou me agredir, né? Que eu tô machucado por acidente de moto, e entrou dentro do ônibus. Ele viu que eu tava seguindo, ele entrou dentro do ônibus. Essa vítima encontrou essa viatura dos policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária, que conseguiu parar o ônibus e prender o Arleilson Guimarães, e em seguida eles o trouxeram aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, para todos os procedimentos legais. Só que, chegando aqui, o Arleilson Guimarães, bem espertinho por sinal, ele usou da sua esperteza para enganar os policiais civis aqui do 6º DIP. Ele deu o nome do irmão dele, de 16 anos. Foi então que os policiais saíram aqui do 6º DIP e foram até a DEAI, que é a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Só que, chegando lá na DEAI, eles constataram que o Arleilson havia mentido e dado um nome falso, o nome do irmão dele, de 16 anos. Sim, a gente estava em patrulhamento na rua Sávio Belota, ali em frente ao Colégio Quarentão, como é conhecido. E o cidadão, a vítima, nos informou, parou a viatura no meio da via, informando que havia sido furtado da sua borracharia um macaco e um calibrador de pressão. Então, o ônibus que o suspeito estava vindo em frente à viatura, né? Quando a gente foi abordar o ônibus, o cidadão infrator estava realmente com o material que ele havia furtado da borracharia, e seguimos aqui para o 6º DIP. Aí, chegando aqui, esse suspeito ainda deu o nome de um irmão. Vocês saíram daqui, foram até a DEAI, que é a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, e chegando lá, foi confirmado que ele já tem 22 anos. Sim, positivo. Chegamos aqui no 6º DIP, o cidadão se apresentou com o nome do irmão dele, que é menor de idade, que realmente tem 17 anos, entendeu? Assim, dando falsa identidade, né? Enganou os policiais aqui do 6º DIP. Então, levamos ele lá para o DEAI. Chegando lá, o pessoal do DEAI puxou realmente o nome dele, entendeu? E o nome dele deu com 22 anos. E já tinha passagem pela polícia.
Cabo, ele também vai responder por esse crime, por ter dado um nome falso aqui na delegacia? Sim, ele vai ser apresentado por furto e falsa identidade. 6 horas e 39 minutos, não deu certo, né? Tentou se passar pelo irmão menor, porque a gente sabe que o menor tem um tratamento diferenciado por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não deu certo para ele. A gente continua falando sobre ocorrências policiais e vamos lá falar de casos que ocorreram no conjunto Renato Souza Pinto, no bairro também Colônia Terra Nova, ambos zona norte da cidade. E para isso eu quero chamar novamente a May Chapiama. May, muito bom dia para você. Eu falei novamente porque a gente acabou de exibir uma reportagem sua sobre um caso de furto. E agora eu queria que você trouxesse para a gente as informações sobre assaltos a ônibus nessas duas localidades, lá no Renato Souza Pinto e também no Colônia Terra Nova, na zona norte da cidade. Como esses crimes aconteceram, May? Pois é, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta sexta-feira. Mais um assalto registrado aí a coletivo e dessa vez aconteceu na noite desta quinta-feira na linha 058. Tudo aconteceu ali na Avenida Atroari, no conjunto Renato Souza Pinto, na zona norte de Manaus. Segundo informações do motorista que não quis gravar entrevista, esse assalto foi praticado por um assaltante que entrou no coletivo e se passou como passageiro. Ele passou todo o tempo ali durante a trajetória do coletivo e em um determinado momento ele acabou anunciando esse assalto. Ele estava armado com uma faca e também chegou a ameaçar os passageiros. Ele pegou toda a renda do cobrador e também muitos pertences dos passageiros, bolsas, carteiras e vários celulares. No momento em que ele fugiu, esse assaltante, ele ainda chegou a ser perseguido por alguns populares que perceberam a ação desse suspeito, mas ele conseguiu fugir da população e esse caso foi registrado, Emanuel, no 6º Distrito Integrado de Polícia, na zona norte de Manaus, e a polícia já está investigando esse caso para tentar chegar nesse suspeito. Já no segundo caso, aconteceu no coletivo da linha 356 também na noite desta quinta-feira, só que ali na Avenida Torquato Tapajós, bem próximo ali ao Hospital Delfina Aziz, no bairro Colônia Terra Nova, também na zona norte de Manaus. E dessa vez o crime foi praticado por 4 homens que entraram dentro do coletivo, se passaram também como passageiros. Todos 4 estavam armados com armas de fogo. Inclusive, uma dessas armas era uma espingarda caseira. Eles aterrorizaram os passageiros, ameaçaram de morte e ficaram todo o tempo ali falando palavras de baixo calão para as vítimas que estavam dentro desse coletivo. Eles pegaram todos os pertences também dos passageiros, muitos celulares, e pegaram toda a renda do dia ali da cobradora, que ficou bastante traumatizado. O motorista não quis gravar entrevista. Esse caso também foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, do bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus. E agora a polícia tenta localizar esses 4 suspeitos. A polícia ainda chegou a fazer buscas, mas ninguém foi localizado. Infelizmente, né, Manuel? Eu fico com dó desses passageiros e também desses motoristas e cobradores que têm que estar se arriscando justamente na mão desses criminosos. Eu volto com você, Manuel. Exatamente, meio ontem a gente trouxe aquele caso lá de 47 vezes a mesma linha de ônibus sendo assaltadas apenas em 2019. May Chapiama, obrigado pelas informações. Até daqui a pouco. E olha, 2 menores foram apreendidos no município de Uarini, suspeitos de assaltar um frentista de posto de combustíveis. Eu vou trazer essas imagens daqui a pouquinho, essa informação do interior, esse caso do interior, mas deixa eu aproveitar que o drone está voando. O drone da TV A Crítica está sobrevoando a zona norte da cidade. Vamos trazer as imagens do Alex Gomes, que mostra, ele está na Max Teixeira, é o que a produção está me dizendo. Olha o trânsito na Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, zona norte da cidade de Manaus. Este trecho da Max Teixeira é aquele antes ali da entrada do Manoa, no sentido de quem vem do bairro na direção do centro. O motorista que sai da Cidade Nova neste momento, ou das comunidades e conjuntos da Cidade Nova, que precisa fazer isso pela Avenida Max Teixeira, vai precisar de muita paciência, porque o trânsito está parado, como mostra pra gente o Alex Gomes,
por meio do drone da TV A Crítica. A gente sabe que há um semáforo um pouco à frente, neste trecho da Max Teixeira, onde as 3 faixas se reduzem, porque há esta interdição por conta de uma obra da Prefeitura nesta área aí, justamente na entrada do Conjunto Manoa. As 3 faixas se afinam, se estreitam neste ponto e ainda tem um semáforo também, e o motorista precisa ter muita paciência. A saída ali da Francisco Queiroz, que é a principal via de acesso ao Conjunto Manoa, também há uma certa retenção dos veículos por conta do semáforo, mas na Max Teixeira a situação é um pouco pior. A partir deste ponto, o trânsito parece fluir tranquilamente, como mostra aqui as imagens do Alex. A maior retenção é antes de chegar neste semáforo mesmo. O motorista vai precisar ter uma certa paciência até chegar aí. Obrigado, Alex Gomes, pelas imagens que traz do céu da zona norte da cidade de Manaus. É a participação do drone, a informação que a gente traz para o motorista da zona norte da cidade, que daqui a pouco precisa sair de casa. Agora, me traz a imagem lá deste assalto no interior. Coloca em tela cheia, Caio, para a gente, por favor. Olha, vamos acompanhar a imagem. Isso aí é lá em Uarini, tá? Não é aqui em Manaus, não. Câmera de vigilância lá de Uarini. 2 menores foram apreendidos por conta deste crime aí. Eles chegam abordando as vítimas. Isso aconteceu nesse posto de combustíveis lá da cidade. Durante essa ação aí, registrada pelas câmeras, a vítima foi atingida com uma teçadada no rosto. Agora, a polícia procura um terceiro suspeito. Vamos acompanhar e entender os detalhes na reportagem. O crime foi no dia 23 de novembro em um posto de combustíveis que fica no município de Uarini, interior aqui do Amazonas. As imagens registradas pelas câmeras de segurança do posto de combustíveis são impressionantes. O frentista está sentado, parece ser madrugada ou fim da noite. A movimentação no posto de combustíveis é bastante tranquila, nenhum carro ou cliente à vista. É quando 3 suspeitos, 3 criminosos entram em ação. 2 deles são menores de idade. Eles se aproximam do frentista do posto de combustíveis e anunciam o assalto com muita violência. Um deles está com um terçado nas mãos. Eles pedem a renda daquele frentista e também o aparelho celular do trabalhador. Depois do assalto, eles, não satisfeitos com tudo que já cometeram, acabam atacando este frentista com uma terçadada que atingiu o rosto da vítima. Depois disso, os 3 suspeitos deixam o local sem serem identificados pela polícia. Esse crime revoltou bastante os moradores do município e também deixou todas as pessoas muito assustadas. Isso por conta da violência dos 2 menores de idade. 2 dias depois desse crime, já no dia 25 de novembro, os policiais civis daquele município conseguiram apreender esses 2 adolescentes. As investigações agora devem seguir para tentar identificar o terceiro suspeito que também participou desse assalto e dessa ação criminosa. Por enquanto, a insegurança toma conta do município de Uarini, principalmente nos postos de combustíveis. O frentista, que não quis gravar entrevista, é claro, por medo de represálias, está bastante assustado e ficou muito machucado depois de tudo que aconteceu. Você viu a violência desse crime? Coloca essa imagem novamente, Caio, por favor. São 2 adolescentes. 2 adolescentes numa cidade do interior. Abordam um frentista. E vamos acompanhar a imagem para você ter a ideia do que eu estou falando. Olha, a vítima vai levantar, o rapaz está lá ameaçando com um terçado na mão e, no fim, depois de ter cometido, dá a teçadada na cara, no rosto da vítima. Se essa teçadada fosse um pouquinho abaixo e pegasse no pescoço, na jugular, teria sido um homicídio. Olha o registro. Os 3 chegam, aí no momento que eles conseguem o que querem, o que está do lado de lá está com o teçador, bateu no rosto. Deu a teçadada, não é qualquer batida não, uma teçadada no rosto dessa vítima. Um absurdo.
Tem mais um que falta ser denunciado, tem mais um que falta ser identificado, tem mais um que falta ser preso. A população de Uarini que está vendo essa imagem deve ter ficado revoltado, tanto quanto nós estamos indignados. São adolescentes que precisam ser ressocializados, integrados à sociedade? Sim, mas também precisam ser responsabilizados por essa brutalidade que fizeram aí, para que não voltem a repetir isso na cidade de Uarini. E você que assiste a nossa programação aí no município ou nos municípios próximos, que sabe quem é o terceiro suspeito, denuncia para a polícia. Agora vamos para Irunepé, onde um jovem de 19 anos foi preso suspeito de homicídio. A vítima, um jovem de 21 anos, foi morta a facadas. Em depoimento à polícia, o rapaz confessou o assassinato. Outros 2 homens teriam participado do crime. Por volta de 7 horas da manhã, policiais civis do município de Irunepé prenderam em flagrante um dos suspeitos de envolvimento na morte de um jovem de 21 anos, identificado como Johnny Josino da Silva. Ele que foi encontrado morto no último domingo com pelo menos 12 facadas pelo corpo no Igarapé Preto, no município. De acordo com as autoridades, o suspeito foi identificado como Idalvan Leão da Silva, de 19 anos. Ele foi preso em uma residência onde estava escondido na rua Antônio Maciel, no bairro São José, no município. Na ocasião, além de confessar o crime, o suspeito alegou que ele e mais 2 comparsas, conhecidos como Zé Carlos e Loirinho, teriam matado a vítima quando ela estava a caminho de um banho, pois estavam sendo ameaçados por ela. Agora a polícia deve aprimorar e apurar as informações a respeito dessa morte, bem como localizar e prender esses 2 comparsas que até o momento se encontram foragidos. Agora, Idalvan permanece na carceragem de uma unidade policial em Irunepé, que funciona como uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça. É isso mesmo, delegacias que funcionam como presídios. Trabalhadores de um posto de combustíveis no bairro Novo Israel, que já foi assaltado 11 vezes, estão traumatizados com as constantes ações de criminosos. Para tentar evitar os roubos, as vítimas chegam a esconder os celulares durante o expediente. Qual é o papel principal de um frentista que atua em um posto de combustíveis como esse aqui? É recepcionar muito bem o condutor do veículo, fazer a venda do diesel, da gasolina, do álcool e por aí vai. O dinheiro é pago ou o cartão ali de crédito é repassado e ponto final. O cliente vai embora satisfeito. O que poucas pessoas sabem é que normalmente os frentistas que trabalham especialmente nesse posto aqui não conseguem diferenciar os criminosos e os clientes verdadeiros. Isso porque esse posto aqui, nos últimos 3 anos, foi assaltado, foi alvo de criminosos 11 vezes, acredite se quiser. A 11ª vez foi no último domingo, por volta mais ou menos das 10 horas da noite. A ação foi registrada pelo Circuito de Vigilância. Você acompanha a partir de agora. Um veículo é estacionado. O frentista está sentado, já que a movimentação não estava tão intensa assim. Era a vez do colega de atender o condutor do veículo. O outro frentista se aproxima e é nesse momento que o assalto é anunciado. Foi na hora que ele pediu o dinheiro, aí eu entreguei o que eu tinha, aí ele disse que era para me passar todo o dinheiro, que ele sabia que eu tinha mais dinheiro, só que eu não tinha mais dinheiro, eu só estava com aquilo no momento. O meu colega deu pouco dinheiro para ele, aí ele falou se meu colega queria levar um tiro. O colega não tinha mais o que fazer, né? Como é que é para você voltar a trabalhar durante a noite, sabendo que você pode ser novamente vítima desse tipo de crime? É assim, a gente trabalha e vai para casa, a gente não sente mais vontade de vir trabalhar, porque a gente vem trabalhar e não sabe se vai voltar, né? O prejuízo para o proprietário do posto de combustíveis foi de aproximadamente R$200. Ok, não é um alto valor assim, só que as pessoas que trabalham aqui estão traumatizadas porque temem serem novamente vítimas desse tipo de crime. O medo é tanto que os celulares das pessoas que atuam aqui não estavam por aqui, nem nos bolsos. Ao que tudo indica, as pessoas já sabem que o pior pode acontecer a qualquer momento. É isso aí. Pode acontecer a qualquer momento mesmo e qualquer um ficaria
assustado, sendo assaltado 11 vezes, né, de uma maneira tão repetitiva. Deixa eu fazer uma pausa aqui no noticiário policial. Você está acompanhando aí na nossa tela um reloginho aí da Black Friday do Nova Era. Daqui a pouco a gente traz informações sobre isso. Hoje é sexta-feira, portanto, Friday, né, em inglês, e é Black Friday, essa promoção que vem dos Estados Unidos da América, sempre feita na sexta-feira depois do Dia de Ação de Graças. É um feriado muito importante dos Estados Unidos, remonta a história, faz alusão à história da própria Constituição dos americanos, Constituição que eu falo do povo americano, né? A formação do povo americano, em que, no momento em que os colonizadores se reuniram com os nativos, isso é o que contam as lendas, né? Contam as lendas. A realidade da história é bem diferente, mas um momento eles se reuniram, o colonizador e os nativos fizeram ali uma celebração para celebrar a colheita e a partir de então se instituiu o Dia de Ação de Graças. Na sexta-feira seguinte, então, essa sexta-feira foi marcada por vários eventos históricos. Um deles, um momento em que investidores compraram muito ouro e numa sexta-feira eles esperavam que valorizasse, só que perdeu o valor. E aí, sexta-feira negra. Antigamente, na época de 1800, lá por volta de 1800, eles também anotavam os lucros, só que ao invés de ser no azul, como a gente fala sempre aqui no Brasil, né, que o balanço está no azul, está positivo, lá eles anotavam com tinta preta aquilo que era lucro. Daí vem, e sempre o balanço era feito na sexta-feira, daí vem Black Friday. Aqui no Brasil, essa tendência começou lá nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil pela internet. Em 2010, algumas marcas, alguns comércios começaram essa promoção na internet e aí a gente tem institucionalizado já no comércio em vários segmentos do mercado a Black Friday, que leva sim muitos consumidores às filas. Essas imagens que você está acompanhando agora aqui na tela do Manhã no Ar são de comércios aqui na capital amazonense que estão prometendo descontos e por isso os clientes foram, né? Os consumidores foram desde a noite de quinta-feira. Há supermercados, inclusive, que fizeram viradão para atender o maior número de clientes. Ainda assim, os consumidores chegaram cedo e formaram filas em frente às lojas da cidade. Tudo isso para aproveitar os descontos desta Black Friday. Vamos acompanhar agora na reportagem. A Black Friday é um evento do varejo norte-americano, mas há algum tempo entrou no calendário nacional e no gosto do povo. Em Manaus, as pessoas se preparam para essa data. O Black Friday, na verdade, ele já se consolidou como uma grande data celebrativa. Então as pessoas já se poupam, né? Já fazem algumas poupanças para aproveitar esses momentos mais celebrativos e já é um esquenta para o final do ano, entendeu? Então acredito sim que já é um momento que as pessoas se preparam com um pouco mais de reserva financeira. Este supermercado fez até uma pesquisa nas redes sociais para saber da população quais os produtos que eles mais queriam ver na Black Friday. Nós fizemos uma pesquisa, né, com os nossos clientes e os produtos que eles nos disseram que gostariam de adquirir conosco são basicamente eletrodomésticos e produtos alimentares e não alimentares. Então nós dispomos de um sortimento que com certeza vai alcançar a expectativa dos nossos clientes. De acordo com a Comissão de Dirigentes Lojistas, a campanha deve ter adesão de pelo menos 500 lojas esse ano e já supera em 90% as vendas do dia do Natal. Os descontos praticados podem chegar a 70% em alguns estabelecimentos. Todas as nossas lojas estão participando do Black Friday. Contudo, o diferencial que nós vamos ter são em algumas lojas, que nós vamos ter o viradão de 28 para 29, ou seja, de hoje para amanhã, que são a loja aqui do DB da Paraíba, a loja da Ponta Negra, nossa loja número 3, a nossa loja do Sumaúma e a nossa loja do Coroado. Então essas lojas vão estar no viradão 24 horas e também nós temos já as lojas que já atuavam em 24 horas, que são a loja do Dom Pedro e a loja da Efigênio Salles, nosso empório 24 horas. Você costuma mesmo vir fazer supermercado a essa hora ou foi só mesmo por conta do Black Friday? Não sou acostumada a vir esse horário, mas devido às promoções do Black Friday, hoje eu estou aqui, né? Estou vendo que o teu carrinho tá lotado, abarrotado de coisas. O que você mais está aproveitando aqui da loja?
Hoje eu fui em busca mais da promoção de óleo, trigo, açúcar, tudo que estava valendo a pena comprar, né? Porque hoje em dia a gente tem que dar a famosa pincha inchada, né? Na nossa cesta básica, que está tudo muito caro. Nessa outra loja, no centro da cidade, a maior parte do público era formado por mulheres. Todas querendo aproveitar os descontos e, claro, renovar o estoque de sapatos. Você está desde que horas? Desde 3 horas da tarde. Desde 3 horas da tarde. Por quê? Por qual motivo? Para pegar as primeiras promoções, né? Porque depois que se vier, não tem mais. São quase 23 horas e a fila de pessoas que se forma aqui na frente dessa loja para aproveitar o Black Friday já está passando o quarteirão. São consumidores que chegaram ainda de tarde e nem o sol quente de Manaus e o cansaço tiram essas pessoas do foco, que é aproveitar as promoções. E aí, como é que é ser a primeira pessoa da fila? Trouxe uma pipoquinha aí para se alimentar, o que mais você trouxe? Foi, mandaram na realidade, né? Minha família que sabia que eu estava aqui, aí mandaram pra gente, que tá aqui minha mãe, minhas primas, tá todo mundo aí. O brasileiro nem gosta de fila, né? Se é fila para ter desconto, então a galera tá lá. Portanto, sexta-feira, Black Friday, né? Sexta-feira negra, traduzindo ao pé da letra, na verdade um dia de descontos. E você está acompanhando na nossa tela um cronômetro aí no alto do vídeo e vê que faltam 59 minutos. 59 minutos e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Black Friday nesse estabelecimento. Inclusive o Siqueira Júnior e todo o elenco dele aderiram a essa promoção e vão estar participando dessa Black Friday neste centro comercial, nesse supermercado. Daqui a pouco a gente traz as informações sobre isso, viu? Mas agora são 6 horas e 59, 7 horas da manhã, eu gostaria de encerrar. Gostaria não é algo que eu gosto de fazer, mas eu preciso fazer, encerrar nossa transmissão na rádio, na FM O Dia, agradecendo a participação de todos os nossos ouvintes que acompanham a gente sempre de segunda a sexta-feira, a primeira hora do Manhã no Ar. Tenham todos um excelente fim de semana, boas compras para quem vai aproveitar essas promoções e na segunda-feira a gente se encontra aqui a partir das 6 da manhã. Aqui na televisão e pela internet, a gente segue até às 8h30 da manhã. E agora vamos falar com o Leon Furtado. Ele tem informações sobre um acidente de trânsito envolvendo uma carreta na zona sul da cidade de Manaus. É uma ou duas carretas? Explica pra gente essa ocorrência, Leon, por favor. Foi uma colisão, Emanuel. Essa situação aconteceu lá no bairro São Lázaro, na zona sul da capital, e uma das vítimas ficou com a carreta suspensa, praticamente em cima ali de um igarapé. E aí, como vocês podem ver nas imagens, a situação ficou bem crítica mesmo, porque o Cleverson Soares, essa vítima de 33 anos, acabou ficando preso junto às ferragens. De acordo com as informações da 7ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia, eles confirmaram que essas duas carretas acabaram se chocando, uma aí com a parte de trás da outra. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, que também atendeu a essa ocorrência, o homem, o Cleverson, apesar de consciente, estava com essas pernas presas às ferragens, o que dificultou bastante esse resgate, que foi feito durante 45 minutos. Os agentes do Corpo de Bombeiros conseguiram retirar esse homem. Ele foi levado consciente para uma unidade do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, que já estava lá no local pronta para realizar esse atendimento. A carreta, né, a gente mostra aí novamente essas imagens, que são aí bem críticas mesmo, uma situação que deixa até uma preocupação, porque poderia ter sido um acidente muito pior, Emanuel. De volta aí com você no estúdio. Aqui, enquanto você falava, passava as informações, Leon, a gente viu as imagens de como ficou a cabine de um desses caminhões, a cabine de uma dessas carretas, ainda bem que o pior não aconteceu. Obrigado, Leon, daqui a pouco a gente volta a conversar, viu? Olha, a gente traz agora informações, uma reportagem, na verdade, sobre o julgamento do policial civil, do delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero. Um julgamento de 3 dias, hoje é o último dia, hoje o conselho de sentença. Os jurados, formado por 7 pessoas, deve decidir, o Conselho deve decidir se Gustavo Sotero é culpado ou inocente dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Mas ontem, nossas equipes de reportagem acompanharam o julgamento que ocorreu em clima de rivalidade. Exatamente, rivalidade que marcou a manhã do 2º dia de julgamento do delegado Gustavo Sotero. Uma das testemunhas mais aguardadas, um amigo da vítima, do advogado, foi ouvida e negou que tenha agredido o réu no dia do crime. Vamos acompanhar a reportagem da manhã do 2º dia do julgamento do delegado da Polícia Civil.
O segundo dia de julgamento começou antes mesmo das 9 da manhã, com o depoimento de mais uma testemunha, um policial militar que atendeu a ocorrência na madrugada do crime. Uma mulher que estava na casa noturna e um funcionário do local também foram ouvidos. Durante os depoimentos, o promotor Jorge Pestana e o advogado de defesa do réu protagonizaram embates e troca de farpas. Em uma das discussões, o juiz teve de intervir. A quarta pessoa a ser ouvida foi Alexandre Mascarenhas, amigo de Wilson Justo. Era um dos depoimentos mais aguardados pelo júri. A testemunha também estava com a vítima no local do crime e presenciou a confusão. Imagens das câmeras de segurança da casa noturna foram mais uma vez mostradas durante o depoimento. E Alexandre negou que também tivesse agredido Gustavo Sotero. Disse que apenas fez um gesto pedindo para que o delegado não atirasse. Já a defesa do réu apontou contradições no depoimento desta quinta-feira, em relação às primeiras declarações feitas à polícia. Ainda pela manhã, o delegado de polícia que fez o flagrante logo depois do crime também prestou depoimento. Alessandro Albino disse ter sido o primeiro a dar a notícia da morte de Wilson Justo ao réu. Segundo ele, Gustavo Sotero chorou bastante e disse que só reagiu porque foi agredido. Já o promotor de justiça questionou o procedimento da perícia no local do crime logo após o ocorrido. Tirando os policiais, os demais atores do índice informativo estavam nervosos, estavam tensos ao depor? Já passava de 1 da tarde, quando a primeira fase de depoimentos foi encerrada, com mais embates entre a promotoria e a defesa. É um julgamento de embates, viu? A tarde do segundo dia do julgamento do caso Sotero foi marcada também por ânimos exaltados, viu? Hoje, os jurados, como falei ainda há pouco, devem decidir o destino do réu que responde pela morte do advogado Wilson Justo Filho e pela tentativa de homicídio de outras 3 pessoas. O julgamento do caso Sotero, após uma pausa para o almoço, foi retomado às 2h20 da tarde desta quinta-feira. Uma discussão acalorada foi iniciada entre Cláudio Daledoni, advogado de defesa, e Jorge Pestana, promotor de justiça. O motivo? A primeira testemunha a depor foi convidada pelo advogado de defesa a tecer comentários sobre o vídeo em que mostra Wilson Justo sendo morto. Para a promotoria, testemunha não faz juízo de valor. A primeira pessoa a ser ouvida no período da tarde foi Kedson Moura, investigador da Polícia Civil e colega de trabalho e amigo pessoal de Gustavo Sotero. Em depoimento, ele traçou um perfil do réu. Comunicou, assim, tanto ele como até o próprio Viveiro, ligado e conselho. No começo da noite, foi a vez do perito criminal Ricardo Molina, contratado pela equipe de acusação, para analisar trecho por trecho do vídeo em que mostra a cena do crime. Essa foi a alternativa encontrada pelos advogados que representam Wilson Justo a mostrar que não se tratou de legítima defesa, e sim de um homicídio. Molina foi ouvido por mais de 2 horas. Para rebater as afirmações feitas por Molina, a defesa contratou Jussara Joikel, que também, durante 2 horas, esclareceu pontos em relação aos vídeos que registraram a morte de Wilson. Agora, a justiça espera que nesta sexta-feira o julgamento tome o rito final. Será feito inicialmente o interrogatório do acusado. Depois do interrogatório, a gente vai passar os debates. Cada parte tem 2 horas e meia para falar, então o total de tempo dos debates são 5 horas. Após os debates, será feita a quesitação aos jurados. Serão 4 séries de quesitos, já que são
4 vítimas. Após a aquisitação, é decidido o julgamento pelos jurados e aí a gente passa a prolatação da sentença, que encerra o procedimento todo. É um julgamento importante, a gente precisa acompanhar este caso justamente pelas pessoas que estão envolvidas. De um lado, nós temos como réu um delegado da Polícia Civil que entrou em uma casa noturna armado, assumindo, portanto, o risco de utilizar esta arma e a utilizou. Se por legítima defesa ou se utilizou de forma deliberada, um conselho de sentença formado por 7 jurados deverá decidir ainda hoje. Como nós acompanhamos aí na entrevista do juiz que preside este júri popular, este julgamento deve acontecer hoje justamente porque apenas o réu falta se pronunciar, falta ser entrevistado tanto pela promotoria quanto pela defesa. Portanto, depois que o réu se pronunciar, depois que apresentar as suas alegações, o Conselho de Sentença deve se reunir e aí declará-lo culpado ou inocente. Neste caso, como ele está sendo julgado pelo crime de homicídio e também por tentativa de homicídio, o Conselho de Sentença deve ser questionado especificamente sobre cada conduta do delegado, em relação ao homicídio, se ele é culpado ou inocente, e em relação às outras 3 tentativas de homicídio. É um julgamento que nós temos acompanhado, e acompanhado inclusive, antes mesmo dele ser realizado, nós temos acompanhado a posição tanto da defesa, formada e comandada aí pelo advogado Cláudio Daledoni e sua equipe, defesa que contratou uma perita especializada na análise de imagens de vídeo para apresentar ao Conselho de Sentença a versão dos fatos, a versão de que Gustavo Sotero agiu em legítima defesa. Do lado da acusação, que conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, justamente pelo fato da vítima, o advogado Wilson Justo Filho, ser membro da Ordem dos Advogados, a acusação, o Ministério Público conta com a participação do perito Molina, ele que está acompanhando o julgamento. Nós vimos, inclusive, nas imagens do segundo dia do julgamento e ontem, ao vivo aqui, logo após uma entrevista do advogado Cláudio Daledoni, advogado de defesa, nós vimos o Molina e o advogado numa discussão, num embate ali, num desconforto entre eles, com troca de farpas e de ironias de ambos os lados. De um lado, o Daledoni falou para o Molina que ele sabe lidar com o teatro, de outro lado, o Molina disse para o Daledoni, no momento que Daledoni pediu para ele se afastasse, disse: "Você está armado?". Então essa troca de ironias nós trouxemos inclusive ao vivo aqui no Manhã no Ar, e é neste clima de rivalidade, é neste clima de ânimos exaltados que esse julgamento está acontecendo. Nossas equipes de reportagens estão posicionadas lá no Fórum Ministro Enoque Reis, acompanhando esse julgamento. Ainda nesta edição do Manhã no Ar, a gente deve conversar com os nossos repórteres que estão posicionados e nossas repórteres também que estão posicionadas lá no Fórum e que vão trazer os detalhes, as expectativas, as informações e o andamento sobre esse julgamento ainda na edição de hoje. 7h11. Agora, a gente vai falar de um outro caso que tem uma repercussão muito parecida, mas que são casos de naturezas diferentes, mas também é um caso de homicídio. A defesa de Alejandro Valeico contestou ontem em coletiva de imprensa, é mais um caso que vai para a mídia, né? Que a defesa que num primeiro momento concordou e quis o segredo de justiça, agora está tornando público os fatos, e nesta coletiva de imprensa, ela contestou o indiciamento do cliente, a defesa contestou o indiciamento do cliente deles por homicídios. Para os advogados, o enteado do prefeito de Manaus, do prefeito Arthur Neto, vem sendo alvo de uma perseguição política. Alejandro é um dos suspeitos da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de acordo com o inquérito da Polícia Civil repassado para o Ministério Público. Nós temos uma reportagem sobre esta entrevista coletiva solicitada pela defesa de Alejandro. A coletiva
coletiva de imprensa aconteceu na manhã desta quinta-feira e durou aproximadamente 1 hora. Contou com a participação do advogado Félix Valois, que é considerado um dos mais experientes na área penal em todo o estado. O presidente da Ordem dos Advogados Seccional Amazonas, Marco Aurélio Choi, e o doutor Yuri Dantas. Nessa coletiva, os advogados defenderam Alejandro Valeico e disseram que não há cabimento para que ele seja indiciado, já que no relatório, no resumo do inquérito policial que tipifica o crime, Alejandro não foi indiciado por homicídio, e sim por omissão, já que ele não prestou socorro às vítimas. Os advogados também salientaram que tudo isso é uma perseguição política, já que Alejandro é enteado do prefeito de Manaus. Os advogados questionaram o resultado do inquérito policial. Não é que a gente desconfia de nada. Está patente que desde o início da tramitação do inquérito houve uma espécie de vazamento seletivo. A imprensa faz o papel dela, teve acesso, porque disse isso abertamente, a vários elementos de convicção, laudos periciais, conclusões da Polícia Técnica a respeito do que aconteceu, e isso nem sequer estava documentado no inquérito. De forma muito triste, muitas dessas informações, quando os laudos vieram para o inquérito, se mostraram absolutamente falsas. E assim, esse tipo de desinformação prejudica não só a percepção da sociedade a respeito do que está acontecendo, e sobretudo quando esse tipo de desinformação tem o objetivo de criminalizar uma situação como foi o caso, você tem o pior dos cenários, tá entendendo? Você tem o pior dos cenários, porque isso aumenta significativamente aquilo que o professor Valois falou, que é a perseguição que o nosso cliente vem sofrendo em razão de ser enteado do prefeito da cidade. Ou seja, a tragédia de transformar a morte de alguém, um processo criminal, com todas as chagas que ele traz, em uma questão política, precisa ser combatida. O inquérito policial foi entregue na manhã de terça-feira para o Ministério Público do Estado. O promotor de justiça que estava acompanhando o caso, Igor Stanley, confirmou que já recebeu a denúncia. A defesa de Alejandro espera ter um parecer positivo. Os advogados do filho da primeira-dama do município mencionaram ainda na coletiva que entraram com um pedido na Central de Inquérito do Tribunal de Justiça do Amazonas, para que o processo que corre em segredo de justiça seja divulgado ao público. O que a gente espera até aqui, eu acho que muito bem pontuado pelo Yuri, a questão do levantamento do sigilo das investigações. Acho que a imprensa exerce um papel importante nesse processo de democratização da informação, que a informação seja a informação verdadeira, seja pontuada, seja divulgada, que esse relatório não narra qualquer conduta ativa ou passiva, omissiva ou comissiva do Alejandro Valeico. Então, nós queremos saber, e esse relatório é muito feliz nesse sentido, em dizer que o Alejandro efetivamente não fez absolutamente nada nesse fato. A defesa de Alejandro já entrou com um pedido de habeas corpus. O resultado deve sair na próxima segunda-feira. E quem deve analisar o HC é o desembargador José Hamilton, o mesmo que no início das investigações revogou a prisão domiciliar. Esse mesmo pedido em que a gente solicita o afastamento do sigilo, a gente pede de novo a revogação da prisão temporária do Alejandro. E a gente pede isso porque está bastante claro que a investigação terminou, e se a prisão temporária era justificada pela investigação, não havendo mais investigação, não há necessidade de manutenção da prisão temporária. Então a gente aguarda essa decisão. Por outro lado, nós também aguardamos a decisão do habeas corpus, que está concluso para Sua Excelência o desembargador Hamilton já há algum tempo, e que me parece que terá voto liberado para a sessão virtual, para plenário virtual, a partir de hoje. Então, eu imagino que essa decisão deve sair no máximo aí até segunda-feira, e no habeas corpus a gente pede, como vocês sabem, a revogação da prisão temporária.
Eu disse isso aqui no momento em que nós recebemos a notícia de que o inquérito já tinha sido encaminhado ao Ministério Público. Como vai ficar a situação de todos, não só do Alejandro, mas de todos? O Ministério Público vai se posicionar e aí já é da alçada do Ministério Público, se mantém, se pede da Justiça a manutenção das prisões dos investigados, neste caso agora dos indiciados, se mantém ou se relaxa a prisão deles. O Ministério Público precisa se pronunciar sobre isso. A defesa está fazendo o papel dela. Inclusive, eu gostaria de pedir, minha diretora e da Vanusa, para recuperar o início da fala do Marco Aurélio Choi, do advogado de defesa, representante da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas. O início da fala dele, que ele fala da imprensa. Por favor, minha diretora, vamos pedir para... É possível a gente fazer isso? Recupera para mim o trecho da fala dele, que eu quero chamar a atenção de você, meu amigo telespectador, que acompanha a TV A Crítica, que tem acompanhado o nosso trabalho desde o início de que esse caso veio a público. Desde o início nós temos acompanhado. Olha, a gente tem aqui um posicionamento da família. Os advogados da família de Flávio Rodrigues, em nota, reconheceram o empenho da polícia para concluir o inquérito, mas lamentaram o fato de a OAB não ter se manifestado quando eles tiveram a presença questionada por um dos advogados dos suspeitos. Por fim, disseram que vão aguardar a manifestação do Ministério Público sobre o inquérito. É isso que declara a família de Flávio Rodrigues, a vítima deste assassinato. Tem uma coisa que eu concordo totalmente com o que disse o advogado Yuri Dantas. Qualquer manifestação, qualquer que seja o aspecto político que seja empregado a este caso, precisa ser combatido. E aí, Caio, por favor, corta para mim aqui, para as pessoas me virem quando eu estou falando isso. Eu quero dizer que concordo com o advogado de defesa da família Valeico, ou de Alejandro Valeico, quando ele diz que qualquer manifestação ou qualquer intenção de tornar este um caso político seja combatido. Eu concordo, porque este não é um caso político, é um caso de homicídio. Uma pessoa foi morta. Uma pessoa foi morta e as investigações apontam, as investigações dão indícios de que tudo isso começou dentro da casa de Alejandro Valeico, onde essa festa regada a álcool e cocaína resultou na morte de Flávio Rodrigues. Este é o objeto desta investigação, este é o objeto deste inquérito policial, é disso que se trata. Da investigação de um inquérito policial sobre um caso de homicídio. É sobre isso que estavam tratando os delegados da Polícia Civil, Paulo Martins, e a outra delegada que trabalha com ele, a doutora Marília, e a equipe de investigação da Delegacia de Homicídios. É a isso que esses policiais se dedicam e se dedicaram por cerca de 60 dias para apresentar ao Ministério Público este inquérito. O outro detalhe sobre este caso que eu gostaria de enfatizar está na fala do advogado, do representante da OAB, que representa Alejandro Valeico e, como advogado, tem prerrogativas para isso. Exibe novamente para mim, por favor, Vanusa, o trecho da sonora do Choi. A gente espera até aqui, eu acho que muito bem pontuado pelo Yuri, a questão do levantamento do sigilo das investigações. Acho que a imprensa exerce um papel importante nesse processo de democratização da informação, que a informação seja... Tá bom, até aí. O trabalho da imprensa é importante nesse processo de democratização da informação. O nobre representante da Ordem dos Advogados, o advogado está eu concordo com cada vírgula, com cada letra do que ele pronunciou, do que ele disse. E é o que nós da imprensa temos feito. É o que nós temos feito aqui na TV A Crítica. Agora, é engraçado que a defesa se posicione desta forma agora e não foi assim desde o início. Quem foi que pediu o sigilo dessa investigação? Por que lá anteriormente era importante manter isso em sigilo e agora não é mais? Por que o nosso apresentador, Siqueira Júnior, a pedido uma decisão judicial, uma decisão liminar, a pedido da defesa da família Valeico, de advogados da família Valeico,
Atendendo a um pedido de advogados da família Valeico, a Justiça determinou que o apresentador Siqueira Júnior, apresentador do Alerta Amazonas, um dos programas dos noticiários desta emissora, não fizesse mais comentários acerca deste caso. Que o portal A Crítica retirasse todos os links com os comentários do apresentador sob pena de multa de R$10 mil por dia. Então é interessante, né? Em um momento é do interesse da defesa que a imprensa fique calada. No outro momento já é do interesse da defesa que a imprensa seja livre e faça... Enfim, a gente está fazendo o nosso trabalho aqui de um jeito ou de outro, viu? 7h23. Vamos mostrar a participação dos nossos telespectadores por meio do nosso WhatsApp, viu? 992912167. Temos a participação aqui, olha, já tão pequeno, o Gustavinho de 6 meses. Assiste o melhor jornal da manhã. Olha o Gustavinho sendo colocado na frente da televisão, muito bem. Lá do Colônia Terra Nova, abraço para o Gustavinho. Bom dia, Manuel, que hoje seja abençoado este trabalho de jornalismo que vocês exercem na integridade e fidelidade com o povo manauara e do Brasil. Que Jesus os livre de toda inveja e ira das pessoas com maldade no coração. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. É religioso, está com a Bíblia na mão ali. Muito obrigado. Bom dia, essa é a Maria Luísa. Manda um beijo para ela, no Conjunto Buritis, Nova Cidade. Estamos todos os dias ligadinhos no Manhã no Ar. É a Eliane. Um abraço para essa coisinha linda para Maria Luísa. Bom dia, Manuel. Sou o Paulo Henrique. Sempre fico de olho nas notícias do Manhã no Ar antes de ir para a escola. Você pode mandar um abraço para os alunos da Escola Municipal Coronel Jorge Teixeira. Abraço para a galera da Escola Jorge Teixeira aí, viu? Bom dia, Manuel. Meu filho Marcelo Henrique já de pé. Outro Henrique aqui, né? Um é Paulo, esse é o Marcelo. Marcelo Henrique já de pé para se arrumar para ir para a escola. Somos da Compensa 3. Essa galera já foi para a aula, viu? Mesmo assim, um abraço para vocês. Olha, o nosso número para interação é esse, é o 99291-2167. 7h24. Tem uma informação aqui para a comunidade católica. Ontem foi apresentado o novo arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que deve assumir em 2020. Dom Sérgio Castriani tomou posse em 2013. Depois de quase 7 anos à frente da Igreja Católica aqui na capital, ele pediu renúncia por problemas de saúde. Nesta quarta-feira, o Papa Francisco nomeou Dom Leonardo Steiner como um novo arcebispo de Manaus. Em primeiro lugar, um desafio, porque a gente não substitui, a gente não vem para substituir, a gente vem para dar prosseguimento. E é claro que a figura dele será uma figura que vai me ajudar no meu ministério. Dom Leonardo é de Santa Catarina e foi nomeado bispo em 2005 pelo Papa João Paulo II. A posse do novo arcebispo de Manaus vai ser realizada no dia 31 de janeiro do ano que vem. E é preciso primeiro se colocar à disposição. Então acho que esse será o maior desafio de compreender a dinâmica da igreja daqui, mas também qual é o sentido da existência, como as pessoas se relacionam, como as pessoas se expressam, como as pessoas habitam essa região. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso. Olha, hoje é dia de Black Friday, viu? Na feira também. A Fundação Amazonas Sustentável está dando desconto de até 50% do pescado manejado. E quem é que está na feira? Quem sempre vai para a feira vai ver pirarucu e não traz peixe para a gente quando a gente solicita dela. Mei Chapiama. Mei, mais uma vez, bom dia para você. Você não está numa feira, mas você tem as informações sobre essa Black Friday aí no pescado. Traz para a gente as promoções, por favor. Pois é, Manuel. Prometo que dessa vez eu vou levar o pirarucu, viu, Manuel? Porque vai ter Black Friday também de pirarucu esse final de semana aqui na nossa cidade, ali na Feira da Faz, que fica na rua Álvaro Braga, no bairro do Parque 10, zona centro-sul de Manaus, com descontos de 11% a 50%. E são quase 5 toneladas que vão estar disponíveis aí para os clientes. São os próprios pescadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá que vão estar ali vendendo, ali tendo aquele contato
com os clientes que vão estar presentes ali. Começa hoje na Feira da Faz e vai até domingo, dia 1º. Daqui a pouquinho, logo, 7h30 da manhã, está previsto começar essa feira da Black Friday ali do Pirarucu, onde você vai garantir o seu pescado com preço justo e bem barato. Esse pescado que vem ali de rios e lagos do município de Fonte Boa, que fica a 678 quilômetros distantes aqui da capital e tem autorização de venda pelo IBAMA. Agora eu vou passar os preços para vocês, que o filé vai estar no valor de R$ 18,00 o quilo, que estava sendo vendido no valor de R$ 22,00 na última feira. A manta vai estar no valor de R$ 15,00, estava sendo vendida no valor de R$ 17,00. A ventrecha no valor de R$ 10,00, da última vez estava sendo vendida no valor de R$ 14,00 e a carcaça vai estar sendo vendida no valor de R$ 2,50 o quilo e da última vez ela estava vendida a R$ 5,00. Então os preços estão ótimos. Daqui a pouquinho começa a Feira da Faz com o Black Friday do Pirarucu, aí do pescado manejado, bem fresquinho aí para você que quer garantir o seu almoço. Então corre que ainda dá tempo, vão estar aí durante todo o dia e são quase 5 toneladas que vão estar disponíveis aí para toda a população que gosta desse pescado, viu, Emanuel? Eu volto com você aí no estúdio. Ok, Meixa Piama, muito obrigado pelas informações da Black Friday do pescado, viu? E olha, tem supermercado que abre agora às 8 horas da manhã. Você está conferindo o relógio aí no canto do seu vídeo. Faltam 29 minutos e o supermercado vai abrir com promoções imperdíveis. Eu estou falando do Black Nova Era. E olha só, o Siqueira e o elenco cancelaram o CPF do preço alto. El tem economia para dedéu. E um apagão de ofertas. Vamos conferir no Black Nova Era. Está aqui o Siqueira com o elenco dele, Michelle Obama e também o Samurai. Olha, cerveja Stella Artois, long neck de 275 ml por R$ 2,79. R$ 2,79. Ar-condicionado, split 12.000 BTUs, R$ 899 reais à vista. Isso aqui é Black Friday, Black Nova Era, viu? Vamos lá, fraldas Pampers, Super Sec, Comfort Sec, Panties ou Premium Care, 50% de desconto na segunda unidade. Na segunda unidade, 50% de desconto. E olha, esses valores que a gente está trazendo aqui, isso aqui são apenas algumas ofertas do Black Nova Era. Apenas algumas ofertas do Black Nova Era. Está conferindo o relógio aí? Está conferindo o relógio no canto do vídeo? Faltam 28 minutos. 28 minutos para o Nova Era abrir as portas para o Black Nova Era, viu? E o Siqueira e o elenco aderiram, cancelaram os preços altos e estão lá participando desta Black, viu? Se você quiser uma fritadeira elétrica para poder fritar as coisas sem óleo, viu? Você que está precisando fazer as compras, a fritadeira elétrica 199, olha só essa promoção aí, viu? Fritadeira elétrica Fit, justamente porque não utiliza óleo, 3,5 litros, 199 à vista na Black Friday. Ainda tem um forno elétrico sempre Practice, 42 litros, R$ 199 reais à vista. Olha que foto bonita do pão lá dentro, né, do forno elétrico. Vamos lá, Smart TV de 55 polegadas, Ultra HD, já é 4K essa daqui, viu? R$ 1.799 à vista, 55 polegadas, viu? O ar-condicionado eu falei ainda há pouco, olha, corre lá no Nova Era, porque o Siqueira cancelou os preços altos e aderiu à promoção, juntamente o Siqueira e o elenco dele, lá no Nova Era. 27 minutos. 27 minutos. El, economia para dedéu. Eu queria ver se a minha diretora me permitia usar esse trechinho aqui para fazer outras rimas, viu? Mas ela não me permitiria, não. Então aproveita a Black Friday lá do Nova Era, viu? O Siqueira e a galera dele lá e o elenco vão estar nessa promoção. Você conferiu aqui apenas algumas ofertas. Algumas ofertas. Toda a loja, todo o supermercado em promoção nesta sexta-feira de ofertas, nesta Black Friday. 7 horas e 32 minutos. Representantes de uma companhia aérea que opera no Amazonas estiveram na Assembleia Legislativa do Estado para explicar os motivos da suspensão de voos em cidades do interior do Estado.
Segundo o representante da companhia aérea, a falta de estrutura dos aeroportos dificulta as operações nos municípios. Demonstrar que a MAP tem feito o possível para operar nos aeroportos, que ela tem condição de operar, a gente entende que vai conseguir, no curto período de tempo, resolver esses problemas. As cidades que tiveram os voos suspensos são Coari, Eirunepé, Tefé e Barcelos. Os voos foram suspensos no final do mês de outubro e a expectativa é que eles voltassem a operar agora em dezembro. Mas o representante da companhia aérea acredita que ainda não será possível, por isso não existe uma data definida. Depois de apresentar as justificativas na Assembleia Legislativa, o próximo passo é reunir com o governo do estado e prefeitos dos municípios para tentar encontrar soluções. Teve uma vez que eles foram pousar em Eirunepé, tinha um boi no meio da pista. Eu acho que são coisas simples que acho que se a gente tiver uma união do estado, do governo e da prefeitura e da empresa, a gente pode solucionar esse problema no interior do estado do Amazonas. Para esta deputada, é preciso cobrar também da Agência Nacional de Aviação Civil as melhorias para os transportes aéreos do Amazonas. As empresas têm voado pagando multa, às vezes por pequenas irregularidades nas pistas. É óbvio que precisa ser garantida a segurança, mas é preciso também que as regras sejam flexibilizadas, sem que se mexa com a segurança, para que as aeronaves possam pousar sem ser multadas. Inclusive, semana passada, uma empresa quase foi impedida de voar com uma pessoa doente numa UTI aérea por conta da irregularidade de uma pista de pouso. É uma situação muito grave essa para nós, amazonenses, para a população do interior, que depende quase que exclusivamente, vamos lá, nos casos de urgência, nos casos de emergência de saúde, essa população depende exclusivamente de voos, da atuação dessas aeronaves, para que o atendimento de saúde seja feito a tempo de salvar vidas. Salvar vidas. O estado do Amazonas é um estado com dimensões continentais. Não temos estradas para conectar, para ligar todos os nossos municípios. Aliás, apenas alguns municípios da região metropolitana têm esse acesso à capital por via terrestre. Os demais municípios é ou pela via fluvial ou pela via aérea. Se nós enfrentamos e se continuarmos enfrentando esse tipo de problema por muito mais tempo no nosso estado, isso pode trazer consequências graves e talvez a pior delas, que é alguém perder a vida justamente por falta do socorro, ou por falta do sistema, ou por falta do apoio, ou por falta da prestação do serviço que permita o socorro de vítimas. A gente não sabe, as autoridades precisam atuar, precisam estar atentas, viu? 7h35. Deixa eu mostrar mais um pouco a participação do nosso telespectador por meio do nosso canal de interação. Olha, sobre o assalto a ônibus, a gente falou ainda há pouco, o ônibus da linha 356. Esse local acontece assaltos frequentemente. Eu mesmo já passei por isso nesse mesmo local e sempre a rota de fuga deles é a ladeira da Carbrais. Sempre que chega nessa área, não só eu, mas como todos ficamos apreensivos, porque a qualquer momento pode ser anunciado um assalto. Nós já estamos traumatizados com esse local e sempre ele sobe em frente à parada do Salmo 91. É impressionante mesmo, né? Ali o Delfina, inclusive, é ponto de referência toda vez que acontece um assalto e a gente sempre está trazendo aqui essas reportagens de assalto a ônibus na Torquato, na Zona Norte. É o mesmo local. Bom dia, Emanuel. Meu nome é Wilseni. Relato aqui sobre os constantes assaltos diariamente em nossa cidade. Se o poder público e autoridades acharem que isso é normal de ser uma metrópole e fecharem os olhos para isso, Manaus corre um sério risco de se transformar em um novo Rio de Janeiro. É o que o Wilseni está compartilhando com a gente por meio dessa interação. Temos mais interação ou daqui a pouquinho, minha diretora? Vamos para o intervalo? Vamos fazer um intervalo? E olha, daqui a pouco, depois do intervalo, você confere os detalhes da movimentação em torno do julgamento do delegado da Polícia Civil, acusado, ele é réu por ter matado o advogado Wilson Justo Filho. A Meixa Piama está lá, inclusive, está posicionada na frente do fórum, ministro Enoque Reis. Daqui a pouco a Ney traz essas informações. Como é que está por aí, Mei? Pois é, Manuel, por enquanto, esse horário, a movimentação ainda está tranquila aqui em frente ao fórum, ministro Enoque Reis, no bairro do Aleixo, zona centro-sul de Manaus.
Daqui a pouquinho a movimentação deve aumentar aqui, justamente para esse terceiro e possível último dia do julgamento do delegado Gustavo Sotero, que é acusado de homicídio e também tentativa de homicídio triplamente qualificado. Hoje ele vai ser ouvido e a expectativa é grande. A gente sabe que esses 2 dias de julgamento foi marcado aí por ânimos exaltados. A movimentação, por enquanto, está tranquila. A gente vai continuar aqui em frente ao fórum, justamente para acompanhar essa movimentação, a chegada tanto da defesa e também da acusação. Qualquer novidade, Emanuel, eu trago daqui a pouquinho mais informações. Eu volto com você. Agora quem está por aqui também é o Dante, lá direto da redação. Dante, ontem teve live, né, do presidente da República, do Bolsonaro. Toda quinta-feira tem isso. Sobrou até para a celebridade, né, do cinema internacional. Pois é, mano. Eu não sei se você gosta do Leonardo DiCaprio, mas o presidente não gosta muito dele, não. Deixou umas críticas ali pesadas em relação a questões ambientais e a gente vai explorar isso um pouquinho daqui a pouco. Valeu, Dante. Pois é, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem julgamento e tem também direto da redação. Não sai daí, viu? A gente volta já.